Bem-vindos à sexta aula do curso Terapia Capilar Free. Na aula anterior, estudamos sobre ciclo capilar e a diferença entre unidade pilosebácea e unidade folicular. Nessa aula, vamos estudar os tipos de pelo. Basicamente, temos 3 tipos de pelo no nosso corpo: o lanugo, vellus e terminal. Eles podem mudar de acordo com a espessura, coloração e comprimento. Vamos iniciar falando sobre o lanugo. Bem, esse pelo ele se inicia dentro do ventre da mãe. Durante a fase intrauterina é que ele está sendo produzido. E as suas características é que ele é um pelo fino, bastante fino, sem nenhuma coloração e macio. Ele está localizado sobre todo o corpinho do bebê, dentro do feto da mãe. E a sua função é promover uma proteção para esse feto. Eles começam a se desprender ainda dentro do útero. Cerca de 80% desses fios caem durante essa fase intrauterina e 20% continua com o bebê. Mas nos 2 ou 3 semanas após a gestação, esses fios começam a se desprender. Fios velos. As suas características são fios finos, pouquíssima coloração e macios. E eles não se desenvolvem, eles não crescem. A sua localização está nos nossos antebraços, pernas, face, orelhas, como vocês estão vendo nessa foto. São fios bem fininhos. E a função deles são a termorregulação, que faz com que, quando estivermos com frio, esses fios se arrepeiem e se contraiam. E também eles criam uma fina barreira de proteção na nossa pele. Eles podem se transformar em fios terminais. Os fios terminais vocês vão ver nos próximos slides. Eles se transformam por influência de hormônios. Nos homens são os testículos que produzem esse hormônio e nas mulheres os ovários. Um exemplo, esses fios aqui da face. Se a testosterona produzida nos testículos chegarem até aqui, esses fios velos vão se tornar em fios terminais, que são aqueles fios grossos de barba. Aqui, fios terminais. Características: são fios grossos, bastante pigmentados, olha só, bem preto, bem escuros. E são fios que se desenvolvem, esses fios crescem, aumentam de tamanho. E a função depende muito de onde ele está localizado, pois ele está localizado no couro cabeludo, nas sobrancelhas, cílios, barba, axilas, pelos pubianos. Em homens pode nascer nos peitos, nas costas. Essa é a função. A função dele depende, como eu falei, da localização. Por exemplo, no couro cabeludo, ele previne de fotodano, que são as lesões causadas pelo sol. Tipo uma pessoa calva. Esses raios vão bater, vão atingir essa calvície e vai causar uma lesão. Nas sobrancelhas, esses fios eles previnem contra as gotas de suor que vem escorrendo pelo rosto, batem na sobrancelha e escorrem pelos cantinhos das sobrancelhas. No nosso couro cabeludo, a gente tem na base de 12 fios terminais, isso no couro cabeludo, para um vellus. É normal ter pouquíssimos vellus no couro cabeludo. Só que nos casos de alopecia androgenética, que vocês vão ver mais para frente, você, quando faz uma tricoscopia, que é um exame por imagem, você vai encontrar mais vellus do que muitas vezes terminais. Vocês vão ver isso mais para frente. Aqui nesse slide, involução dos pelos. É justamente o que eu estava falando no slide anterior. Vejam só que os fios estão sadios, crescendo, grande, espessura legal.
Aqui já estão menores e, consequentemente, já começam já a avançar a calvície. E aqui eles estão fios velos, pequenos. Houve uma involução do fio terminal para o fio velos. Isso acontece bastante na alopecia androgenética. Se vocês me perguntarem, tem como reverter esse quadro? Às vezes sim, através de nossas técnicas e recursos que utilizamos na terapia capilar e na tricologia. Por muitas vezes a gente consegue reverter, fazer com que esse fio velos se transforme novamente em um fio terminal. Vamos para o próximo slide. Terminal versus velos. Qual é a sua principal diferença? A principal diferença aqui é na espessura. Vejam só que esse aqui é bem mais espesso, bem mais grosso. No comprimento, já que esses não crescem, eles não conseguem crescer tanto quanto os terminais. Os terminais crescem até a linha da cintura em mulheres ou homem que tem uma nágina longa. A pigmentação, vejam a pigmentação bem clarinho. Já a pigmentação aqui bem escura. E a proporção de 12:1 no couro cabeludo. Nós temos bastante fios terminais, enquanto apenas poucos fios velos. 12:1. Espessura em micrômetros. Aqui nesse estudo, essa tabela eu retirei de um estudo, ela fala da espessura de cada fio por etnia. Pessoas caucasianas, pessoas brancas com o puxado para o loiro, a espessura, vocês vejam, de 40 a 80 micrômetros, enquanto que o asiático, que tem um cabelo bem preto, bem escuro, ele pode chegar até a 120 micrômetros, enquanto que o máximo de uma pessoa caucasiana loira chega a 80. O japonês, o asiático, o chinês, ele já começa já com 80. Espessura do ruivo, caucasiano ruivo, caucasiano preto de 50 a 90, do afrodescendente, o castanho e o preto chega de 60 a 100, mas o cabelo mais espesso que foi relatado na literatura é o cabelo asiático. Bem, essa aula por hoje é só. Espero encontrar vocês na próxima aula.